Trouxe aqui as minhas anotações, porque a gente vai falar de um assunto bem importante hoje. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, acho que meu óculos está manchado. Enfim, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já foi rotulado de alguma coisa. E eu nem quero falar dos rótulos positivos, porque rótulos positivos realmente aqui, ó, vamos todos a receber eles de braços abertos. Mas os rótulos negativos, esses sim, esses aí são muito prejudiciais. Para começar, eu quero logo falar aqui a respeito do rótulos. Tem uma matéria disponível no site da UOL, que é uma fala da Ana Paula Justo, ela é mestrada e doutorada em psicologia pela PUC de Campinas, onde ela fala o seguinte a respeito dos rótulos. Eles podem impulsionar alguém a sucumbir a essa classificação, achando que nada pode ser feito a respeito, causando estagnação. Talvez você já ouviu coisas como: ah, você é muito burro. Ah, você é lento, você é lerdo. Ou então, ah, você é muito calado, você é muito tímido. E esse tipo de coisa que fica na primeira impressão quando a gente tá conhecendo uma pessoa. O problema dessas afirmações, desses rótulos, né, baseados em nada, porque a partir do momento que a gente tá conhecendo uma pessoa, a gente não pode sair por aí falando o que a gente acha que ela é com base em uma característica que ela apresentou. Mas as consequências de rotular uma pessoa com base em uma característica são várias. E no site da CPD Online College, eles listaram algumas dessas consequências que estão na autoestima, autoimagem, o aumento do estresse, o isolamento social, enfim. Todas essas coisas podem acontecer devido a um comentário, a você rotular uma pessoa. Vamos entrar mais a fundo disso? Vamos. Para ficar bem mais claro, vamos supor que eu estou conhecendo você agora. Estou te explicando sobre alguma coisa assim da vida, aleatório e tal, e você aparece uma pessoa distraída e não muito interessada no assunto. Ao perceber que você tá se distraindo e não muito interessado, ao invés de eu lhe perguntar, você tá entendendo? Posso te explicar de novo? Você quer conversar sobre isso? Eu vou lá e digo: nossa, você é muito lerdo, né? Não entende nada do que eu falo. Entende como isso vai soar e ser recebido pela outra pessoa, por você, no caso? De forma muito negativa, e de que esse comentário e este rótulo que eu disse que você é muito lerdo pode soar novamente aqui na sua cabeça mais tarde, quando você estiver fazendo alguma outra coisa que exige um pouco da sua concentração. Então, isso são rótulos baseados em algumas características que as pessoas apresentam, embora elas não sejam aquilo que foi dito. O que pode ocorrer depois disso, ainda mais se a gente tornar a se encontrar de novo e eu tornar a afirmar para você que você é lerdo, e repetir isso, o que pode acontecer é um isolamento social da sua parte. Ou você vai evitar contato comigo, contato com outras pessoas, para evitar esse tipo de comentário, ou você vai começar a ter estresse em estar num ambiente onde aquilo ali é apontado de forma constante. Ou você vai se estressar para reafirmar aquilo, ou você vai se estressar para evitar aquilo. E também na sua autoimagem, na sua autoconfiança, quando você precisar realizar uma tarefa e vir na sua mente aquilo de que você é lerdo, porque aquela tarefa exige concentração, exige que você esteja ali por completo, e aí você lembra: nossa, mas eu sou lerdo, ai, mas eu sou lerdo, eu não vou conseguir entender. Então, são coisas que vão se reafirmando, são rótulos que são dados com base em uma características que futuramente podem ser persistentes e constantes aí, né, na sua cabeça. Acho que esse é um assunto que pode ser falado de forma melhor por um profissional. No entanto, eu estou aqui para trazer este fato para você e também dar um conselho baseado nas coisas que eu já passei e o que eu fiz para sair disso. Agora que a gente já entende um pouco sobre o que é o rótulo e como ele pode acontecer e as consequências dele, eu quero te perguntar uma coisa: você já foi rotulado? Porque eu fui muito rotulada.
E eu quero te afirmar uma coisa: isso destrói muito o nosso crescimento, isso atrapalha muito. Eu sempre gostei de estudar assuntos que eu tinha interesse, eu sempre tive meu próprio tempo e as minhas próprias motivações, porém eu fui submetida a muitas comparações ao longo da minha vida. E essas comparações que muitas das vezes faziam surgir comentários de que eu era burra, de que eu não queria nada com a vida. E esses tipos de comentário foram sendo permanentes e constantes na minha vida, não pelas pessoas que falaram aquilo em determinado momento, mas pela minha própria cabeça, porque eu não sei se você sabe, mas tudo que você fala, ou que falam pra você, ou que você afirma pra você mesmo, assim, isso fica na nossa cabeça, isso gruda aqui e fica repetindo, repetindo, repetindo. Se for uma coisa boa, ótimo, agora se for uma coisa ruim, vai te destruir de pouco a pouco. Então, por eu ser uma criança que sempre foi muito curiosa, uma criança que só queria viver a fase de criança, eu fui uma adolescente que eu tinha meus próprios conhecimentos, as coisas que eu gostava de estudar que eram muito diferentes, que eram completamente opostos das minhas irmãs. Então era impossível não surgir comentários e comparações com elas. Só que o que aconteceu ao longo da minha vida, depois que eu fui crescendo, é que eu fui afirmando aqueles comentários. Eu realmente achava que eu era burra porque eu aprendi a ler um tempo diferente da minha irmã. Eu achava que eu realmente era burra porque eu tirava uma nota diferente da dela. E aí as comparações atreladas a esses comentários me fizeram por muito tempo acreditar que sim, eu era uma pessoa burra. E consequentemente, todas as vezes que acontecia algo e reafirmava isso pra mim, mas aconteceu isso porque você é burra, não passava pela minha cabeça de que não, eu tenho uma dificuldade, eu preciso de ajuda pra compreender isso, o meu tempo de aprender é diferente das outras pessoas porque todo mundo tem um tempo diferente. Não, o que vinha era o comentário que já tinha sido feito de que eu era burra. Então a gente acaba acreditando nas coisas que as pessoas falam pra gente. E é aí que mora o perigo, quando a gente começa a acreditar no que está sendo dito. Então o que eu quero falar pra você hoje é o seguinte: talvez você viva num ambiente familiar ou com amigos, escola, enfim, não sei, aonde você constantemente é rotulado por algo da sua característica. Olha, isso é muito sério, porque muitas das vezes está ligado até com questões de preconceito mesmo. E a pessoa precisa buscar orientação para tomar, né, o caminho correto de se fazer, que é o que a gente faz quando está sendo discriminado, enfim, um preconceito. Só que existe uma coisa muito séria também que precisa ser dita. Se você não confrontar isso, se você não olhar com outros olhos, infelizmente você vai sofrer com isso a sua vida inteira, ou até você simplesmente acordar e tomar consciência de: ei, eu não sou nada disso do que falam, isso é uma característica minha e é algo que não me define. Só que a gente precisa pautar o seguinte também aqui, que a gente tá falando de coisas negativas, do tipo de coisas pejorativas mesmo, que ressoam de forma negativa na vida da gente. E não alguém que talvez esteja chamando sua atenção para algo do tipo: acho que você tá sendo falsa. Esse tipo de coisa realmente merece a gente sempre pensar. Aliás, qualquer coisa é sempre tipo levantar o dedo, assim, botar na mente assim da gente e pensar: eu sou realmente isso? Eu tô fazendo isso realmente? E se tiver fazendo mal para outra pessoa essa sua atitude, então é para você repensar e mudar isso. Mas quando são coisas que são ditas no intuito de te botar para baixo, de te fazer sentir um lixo, sabe? Coisas que são ditas que ficam ali, ó, percorrendo na sua mente, que você faz ao longo do dia, você vai deitar e você tá pensando: caramba, fulano disse que eu era isso, isso e isso, fulano disse que eu era assim, 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 e aí no outro dia você também pensa nisso, aí daqui uma semana você tá vivendo tranquilo, quando você pensa que não, você lembra do que chamaram você lá nos dias atrás. É desses tipos de rótulos que eu estou falando. E aí, o que eu fiz para sair deste lugar? Bem, o primeiro momento é a gente pensar: eu sou isso? Eu realmente sou isso que estão falando que eu sou? Se você disser que você tá num fundo do poço horrível afirmando as coisas negativas que estão falando sobre você, né? Mas tá, o primeiro ponto é você se perguntar: eu realmente sou isso que estão falando que eu sou? Outra coisa é você procurar se
conhecer, tá? Quem eu sou, quais são as coisas que eu gosto, quais são as coisas que eu gosto de fazer, quem sou eu quando eu tô com a minha família, com meus amigos e tal. E aí você vai avaliando cada uma dessas coisas, até você chegar à conclusão de pensar, eu realmente sou isso que falaram que eu sou? Então você vai pensar em cada um desses rótulos. Às vezes tem pessoas que são chamadas de feia na escola, o bullying e tal. E aí você vai pensar, mas por que estão me chamando de feia? É porque eu tenho uma aparência diferente do que as pessoas costumam achar que é bonito? E é bonito pra quem? Porque cada pessoa tem uma característica física, entendeu? Cada pessoa tem um tipo de beleza que ela gosta, que ela acha atraente. Então, aquela pessoa tá te chamando de feia. Mas você pode ser feia pra ela. E ela, por acaso, é bonita pra você? Sabe? Se pergunte, tá, eu acho essa pessoa bonita? Eu queria ser essa pessoa? Porque às vezes a pessoa que tá te chamando de feia, às vezes é mais feia que você. E você nem quer ser essa pessoa, na sua concepção. Não tô dizendo que todo mundo aqui é feio, nem afirmando que todo mundo é feio, não. Pelo contrário, tô dizendo que cada um tem as suas características e a sua própria beleza. E eu nem gosto de entrar nesse tópico, porque gosto a gente não se discute. É realmente questionar aquilo que estão dizendo que você é. Às vezes você chega num ambiente, chega num lugar, chega uma festa, você acaba de conhecer uma pessoa e a pessoa fala, ah, mas você é muito metido. Se questione, por que você me acha metido? Por que eu sou metida? Porque eu vim super arrumada? Porque eu gosto de ser assim, de falar e de me expor e de me expressar com jeitos, com roupa, com estilo? É por isso que você me acha metida? Ou é porque você não tem coragem também de sair assim e de ser? Se questione, ao invés de você abraçar e acolher as coisas ruins que te falam, as coisas que te deixam desconfortáveis, ou você devolve o desconforto também e fala da pessoa, ou você simplesmente diz na cara dela, não, querida, eu não sou. Porque se há uns 10, 15 anos atrás eu tivesse tido a coragem pra dizer que não, eu não sou burra, eu tenho um tempo diferente de aprender as coisas e esse é o tempo que eu tô aprendendo. Eu tenho certeza que a pessoa não falaria de novo isso pra mim e nem eu guardaria isso com tanta negatividade pra mim por tanto tempo. Então a gente tem que rebater, a gente tem que partir pra ação. Se a gente fica parado e a gente acolhe, a gente abraça tudo que falam da gente de negativo, mais na frente é a gente que vai se lascar. E pior ainda, você vai parecer para os outros que você aceita com facilidade todas essas coisas negativas que falam sobre você. Se as pessoas chegam falando na sua cara que você é burra, que você é feia, que você é lerda, que você é isso, que você é aquilo, e você não diz nada, você não rebate, você não questiona, você não se impõe, a pessoa vai o tempo todo chegar e falar o que quiser para você, porque ela sabe que você não tem ação para fazer alguma coisa, você não tem ação para rebater aquilo, você não tem ação para questionar aquilo, você não tem ação para responder de volta a pessoa, sabe? Dizer, não, eu não sou, não, você tá tendo uma impressão errada de mim. Se a gente se mostrar muito passivo diante dessas situações, o único prejudicado na história vai ser você. Se você se demonstra passivo diante esses rótulos, se você se demonstra muito passivo diante desses rótulos, o único prejudicado nessa história vai ser você, porque é você que tá abraçando, é você que tá acolhendo e mais na frente é você que vai afirmar para você mesmo e para os outros que você é aquilo que na verdade você nunca foi. Eu quero que vocês tenham autoconhecimento, eu quero que vocês se conheçam, eu quero que vocês saibam o gosto de vocês, que vocês encontrem o estilo de vocês, que vocês encontrem o sonho de vocês, que vocês sejam vocês, aonde quer que vocês estejam, que vocês sejam vocês, que vocês tenham o brilho de vocês e que brilhem, que não tenham medo de demonstrar e de mostrar e ser quem vocês são. E eu tô falando isso pra gente que é do bem, pra gente que realmente, sabe, faz coisas boas, são pessoas legais, pessoas que amam, pessoas que respeitam o outro, pessoas que não ficam fazendo piadinha, não ficam fazendo bullying, não são preconceituosas. Tô falando isso pra gente boa, pra pessoa boa. Eu não tô falando isso pra aquela menina que tem síndrome de Regina George, que se acha a parte da escola que todo mundo tem que fazer o que ela quer, que o ego é lá nas alturas maior que ela. Não, esse tipo de pessoa aí precisa mudar. Esse tipo de pessoa aí a gente joga uns rótulos em cima dela pra ver se ela se toca mais um pouco. Não, não faz isso. Não joguem rótulos em cima de maneira nenhuma. Mas não é pra esse tipo de gente que se acha que o ego tá aqui, ó. A pessoa é aqui, o ego tá aqui. Não é, esse vídeo não é pra essas pessoas. Esse vídeo é pra gente
boa, pra gente que sabe respeitar, pra gente que tá passando dificuldade a respeito destes rótulos, sabe? Pessoas te dizendo coisas que você não é. E aí você vai dormir à noite e fica remoendo isso, acorda mal, e aí no outro dia, caramba, eu vou ter que lidar com essa pessoa de novo, sabe? Essa pessoa só tem piadinhas ruins pra mim, só fala coisas ruins pra mim, fala do meu cabelo, fala do meu corpo. É esse tipo de coisa. Esse vídeo é pra essas pessoas que querem sair disso. E aí o meu conselho que fica é realmente esse, como eu já falei. Procure se conhecer, procure se impor. Anota assim, não, ó, eu gosto disso, disso, eu sou isso, é isso aqui que eu acho de mim, é isso aqui que eu sou, é isso que eu acredito que eu sou, é isso que eu quero. Anota essas coisas, sério mesmo. E começa a ter ação. Não se mostre passivo diante essas pessoas, porque essas pessoas gostam de gente assim, que ouve e não faz nada, porque aí elas montam em cima e humilham o resto da vida. Enquanto tu estiver por perto, elas vão estar te humilhando porque elas se alimentam disso, elas vivem pra isso. Porque aí de repente você aceita ser chamado de lerdo, você aceita ser chamado de feio, você aceita todos os preconceitos que acontecem com você. E você vai se fechando, você vai se tornando essa pessoa fechada. Essa pessoa que mais na frente vai perder muita oportunidade por medo de aparecer, por medo de ser quem é. E uma vez que a gente perde essas oportunidades por medo de nos mostrar, de ser quem a gente é, por medo de falar, de se pôr diante de situações, a nossa vida ela só vai para trás. Nada vai acontecer de bom dentro do nosso casulo de medos e de rótulos, porque fulano disse que eu sou isso, então eu não quero mais mostrar nada diferente disso, porque fulano disse que eu era aquilo, isso me fez muito mal. Para de agarrar esses rótulos e dar berço para eles. Se você alimenta eles, a única pessoa que vai estar se lascando todinha é você, entendeu? Então, vem as coisas ruins, rebate, sabe? Fala, toma ação, vai pra frente, se mostre diferente. Não, eu não sou isso. Olha, não fale isso, eu não gosto disso. Isso que você fez foi muito errado, eu não concordo com isso. Não faça isso comigo, não faça isso com mais ninguém. Você tem que se pôr, você tem que falar. E se você é do tipo de pessoa que não tem ação pra falar, porque eu também, né? Eu também fui assim, eu também às vezes não tinha ação pra falar. Às vezes as pessoas vinham falar as coisas pra mim e eu ficava assim, ó, calado na minha, não falava nada. Mas dentro de mim, depois de muito tempo, eu sabia que eu não era nada daquilo. A pessoa não sabe o que se passa na minha vida. Aí o fulano vem aqui dizer que eu sou isso e isso, mas ele não sabe o que se passa na minha vida. Da onde foi que ele tirou essa ideia de que eu sou assim? Foi porque ele me viu uma única vez fazendo tal coisa e aí ele falou isso? Olha, teve uma situação uma vez no meu ensino médio que a pessoa simplesmente chegou assim, tinha algumas pessoas na sala, a sala não tava cheia, e a pessoa simplesmente entrou assim pela porta e falou: ai, eu não sei como que ela passa de ano, não sei como que ela passa de ano, porque ela nem frequenta as aulas, ela nem faz as provas. A pessoa não sabia o que estava passando na minha vida, a pessoa não sabia o que eu estava fazendo. Da onde é que ela tirou aquela ideia? Do que ela via, das coisas que ela viu, porque conviver comigo ela não conviveu. Entendeu? É esse tipo de coisa que eu tô falando. A pessoa não convive com você, a pessoa não sabe o que se passa dentro da sua casa, não sabe o que se passa dentro da sua mente, não sabe o que se passa na sua vida. E aí você vai acolher o que ela fala assim: ah, ela me chamou de feia, vem cá. Realmente eu sou muito feia. Sabe, você vai aceitar isso. Olha, eu tô fazendo isso aqui justamente por isso. Eu não quero mais que as pessoas abracem isso. Porque por muito tempo eu abracei esse tipo de coisa e não me levou a lugar nenhum. Muito pelo contrário, me travava. Me travava. Todas as vezes que eu precisava falar em público, falar com pessoas, todas as vezes que eu precisava ter ação de alguma coisa em prol da minha vida, do meu crescimento, me travava, porque eu acreditava que eu era burra, eu acreditava que eu era lerda, sabe? Eu acreditava que realmente pra mim não tem nada de bom pra acontecer. Entende o prejuízo que é a gente abraçar um rótulo? Abraçar uma coisa negativa que falam a respeito da gente e que a gente não é. E aí, enquanto a pessoa que te chamou de feia, que disse que você era isso, que você era aquilo, enquanto a pessoa tá lá te xingando, falando pra Deus e o mundo que você é uma coisa que você não é, a vida dela tá andando, ó. A vida dela tá andando, a vida dela tá crescendo e você tá ficando o quê? Parado, alimentando
isso de ruim que ela disse sobre você. E você não pode dar razão para essas pessoas, porque a partir do momento que você abraça isso e você diz, eu realmente sou assim, eu realmente sou muito lerda, eu realmente sou muito burra, você tá abraçando isso. E você vai, o quê? Consequentemente repetir isso na sua vida, e vai chegar um momento que você vai dar razão para essas pessoas, porque pode ser que chegue algum momento onde você realmente se saia muito mal, porque você já tá com isso tanto dentro da sua cabeça que você não consegue expressar diferente, que aquela pessoa vai ter razão, e aí você vai dizer, nossa, fulano tem razão, eu realmente sou muito burra, aí eu realmente sou muito feia. Não alimente isso. Não cultive isso. Sempre que você estiver lá sendo você, sabe, uma pessoa boa, uma pessoa legal. Tô falando de gente boa, de gente legal, de gente que ama todo mundo, respeita todo mundo, tá? E você tá lá com seus amigos, de boa, vivendo a sua vida, sendo você, fazendo seu trabalho, estudando, e alguém vem e te fala uma coisa nada a ver. Você simplesmente, ou você ignora, porque o melhor de tudo é, sabe, dane-se, não sou, então não tô nem aí. Ou você rebate e fala na cara dela, não, eu não sou isso. E não repita, e não faça com mais ninguém, porque essa atitude sua é uma atitude horrível, tá? É uma atitude horrível, é uma atitude de gente que não é muito inteligente. Só que eu não vou te chamar de burra, vou dizer o quê? Você é um pouco desprovido de inteligência. Eu acho que você deveria estudar um pouquinho mais. Olha, eu estou tentando, gente, não devolva na mesma moeda, tá? A não ser que seja uma pessoa muito ruim que precisa, sabe, quebrar a cara e cair na real. Se for uma pessoa assim, tipo, sei lá, a menina que quer humilhar todo mundo na escola, e aí ela chega e quer humilhar você, humilha logo ela de volta também pra ela se tocar também. Tá certo esse conselho? Ai, gente, mas o que eu tinha pra falar hoje é isso. Eu queria fazer um vídeo bem rápido. Eu sei que esse é um assunto que é muito extenso, talvez eu traga isso aqui de forma mais explicadinha e tal, é porque eu falo demais e aí os vídeos acabam ficando muito longo, eu tenho que editar, tenho que cortar. E eu gosto assim, eu gosto desse bate-papo, eu não sei, né? Mas eu gosto desse bate-papo, eu gosto de abrir no YouTube e ter pessoas assim, falando, e eu vou lá falando como se a gente estivesse numa mesa, assim, tomando, sabe, um refresco e batendo um papo como melhores amigas. Mas esse é o meu conselho de hoje. Eu vou trazer outros vídeos, tô tentando trazer outros vídeos com outros conteúdos mais, assim, diferentes, tá? Embora eu queira muito trazer conteúdo sobre espiritualidade, mas eu acho que ainda não é o momento. Mas talvez eu faça algum falando sobre a minha trajetória com a espiritualidade e como eu lido com ela hoje. Enfim, assuntos para outros vídeos, né?